Você sabe o que é um estilo de vida? Hoje está na moda substituir palavras ou termos do português para o inglês. E o meu inglês, o Joel Santana, vai traduzir estilo de vida por... o pessoal já começa a rir, eu começo a rir também, ó. Lifestyle, é isso mesmo? Impecável meu inglês. É um termo usado para designar a maneira como as pessoas escolhem viver num determinado momento da vida. E tem tudo a ver com sucesso, porque quem é bem sucedido tem o quê? Estilo de bem sucedido. Mas não só estilo de bem sucedido. Eu não quero confundir estilo com imagem, porque sobre imagem nós falamos um dia desses. O assunto envolve mais do que imagem. Estilo de vida tem a ver com a forma que nós adotamos para viver. Vou dar um exemplo. Se você encontrar alguém que só come comida orgânica, passa mais de 3 horas por dia, por exemplo, numa academia, participa de competições esportivas e tal, muito cuidado com o corpo, nós falamos que ela tem um estilo o quê? Fitness. E suas derivações, né? É um exemplo muito comum que a gente tem. Em tempos onde as pessoas fogem o tempo inteiro da morte, elas fogem da ideia da morte, divinizam o bem-estar e buscam o corpo perfeito, e encaram o corpo como uma máquina. É o que geralmente acontece. Você vai encontrar gente de sobra, eu fiz a lista aqui, que tem a assinatura da revista Boa Forma, não come glúten. Até hoje eu não sei o que é o glúten, mas uma coisa eu sei. Espera aí. Até hoje eu não sei o que é o glúten, mas uma coisa eu sei: se tem glúten é bom, é coisa boa, é pelo menos gostosa. Não vou falar que é boa, vou falar que é gostosa. Essa pessoa, ela não come glúten, o estilo de vida dela não permite. Ela tem mais suplemento na casa dela do que farinha, por exemplo. Olha que absurdo. Chega na casa dela, suplementação, tem 1 quilo de farinha? Não tem. Para comer com feijão? Não tem. E ela só come 2 coisas na vida. Quais são? Ovo e batata doce. A batata doce, até na minha época, era coisa que o cara da feira descartava. E os meninos colavam numa farpa, faziam uma fogueirinha, esquentava e comia. Ninguém queria a batata doce. Descobriram. A batata doce. Bom, aí ele tem capacidade de usar uma roupa e acessórios adequados a esse estilo. Eu falo com a Raquel, que vez ou outra você encontra pessoas com um determinado estilo, eu falo assim, ela gosta dos brinquedos desse estilo de vida. Ela nem gosta do estilo. Igual gente que pedala, eu tenho uma impressão, eu sou de uma época da pedalada raiz, que você pegava a bicicleta e ia, entendeu? Hoje, se você não tiver a bermudinha, o capacete, o medidor de não sei o que, a cotoveleira, caso caia, para não machucar os cotovelos, farol na bicicleta, bolsinha, ele gosta, e tem gente que para se adequar ao modelo de vida, ele contrata um personal, o quê? Stylist, sei lá o quê. Tudo bem, eu estou exagerando, é caricato, mas você não concorda comigo? Que é um estilo de vida? Que há uma ideia por trás do que a pessoa adotou? E qual seria o estilo de vida de uma pessoa de sucesso? De uma pessoa bem-sucedida? Você é capaz de enxergar? Você é capaz de delimitar ou delinear a imagem, e não só a imagem, o estilo de vida, conforme o padrão atual de sucesso? Qual que é o estilo de vida de uma pessoa bem-sucedida? Levando em consideração esse padrão comumente aceito, que hoje sucesso envolve o quê?
grana, dinheiro e poder, um estilo de vida compatível a isso envolve ternos bem cortados, roupas caras e de marca, não é isso? Estilo de vida, né? Carros imponentes, capacidade de criar tendências, isso é um estilo de vida. Tudo bem, eu estou fazendo caricaturas aqui, mas isso indica estilo de vida para quem nós olhamos e falamos assim, é a pessoa próspera. Pregou um pastor aqui há 2 semanas, um amigo meu. Quem não veio, pode acompanhar, ouvir a mensagem que ele pregou na internet, no nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana Cidade Nova, você vai achar. E ele gritava aqui no dia que ele pregou, eu não sou o que você procura, eu não sou. E ele pregou naquele texto onde Jesus reprovava o povo dizendo, olha, louco, você está aí construindo celeiros para sua alma ficar tranquila, farta, pronto, acumulei o dinheiro, eu tenho o que eu quero, louco, essa noite o que? Vão pedir a sua alma e o que você tem entesourado, para quem será? E ele dizia na mensagem, que parte desse padrão a gente acaba almejando em algum nível, você mesmo dizendo, mesmo não tendo o dinheiro do Neymar, uma hora você olha e fala assim, eu podia ter um pouco do que aquele camarada tem, dinheiro, fama, poder, toda essa elevação da cultura ao estilo de vida, ao perfil, a essa identidade, a essa amostra, a esse recorte de uma pessoa bem-sucedida, nos seduz, nos faz querer isso em algum momento. E assim a gente trabalha, sua, chora, cansa, briga com a família, esquece os filhos de lado, faz de tudo, porque não é porque você quer ser bem-sucedido, porque se quiser ser bem-sucedido, existe um caminho, mas não, você quer parecer bem-sucedido, você quer ter no mínimo, isso não é brincadeira, eu estou falando muito sério, você quer no mínimo, ter o estilo de vida do bem-sucedido secular, do bem-sucedido segundo esse século. Você não tem a grana do cara, sabe? Mas você quer ter a pinta que ele tem. Você não tem, mas você espera, você luta, você trabalha, você quer. E eu já cansei, babei, gritei aqui um mundo de vezes. Você está em busca de um sucesso, meu irmão, mas está fazendo isso completamente errado. Jesus olha para a gente e fala assim, para com essa bobagem, chega, acabou. A senhora quer parecer mais bonita? Vá, é legal. Amém, irmã, né? É bom, né? O senhor quer ganhar um pouquinho mais? Pode trabalhar, não tem problema, né? Não tem problema. Jesus, eu preguei isso semana passada, Jesus chegou para o jovem rico, virou para ele e falou assim, faz o seguinte, brother, pega a sua graninha, você não é avarento não, você não cobiça nem nada, pega a sua grana, dá aos pobres, e aí a gente vem, vamos seguir minha trilha, aí você vem comigo. Ele nem perguntou para onde, ele nem falou para Jesus assim, no caso assim, o senhor estaria indo para onde, assim, só para eu saber, ele nem perguntou, ele só falou assim, meu nome é tchau, bora. Por quê? Porque o coração dele estava preso a esse ideal. Como os nossos corações estão presos tantas vezes a um estilo de vida que não foi feito para o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Eu, você, nós, que Deus olhou um dia e falou assim, rapaz, fui eu quem fiz você, quem te constituiu, eu tenho um plano de sucesso para você. E o salmista parece conseguir enxergar isso da maneira mais linda do mundo. Estudando esse salmo, parece que os salmos de Davi foram organizados por Esdras, na época lá do cativeiro babilônico, e eles decidiram colocar esse salmo como o primeiro salmo da história. E por que será? Há um estudioso bíblico que afirma, ele chega a chamar esse salmo do salmo da vida e da morte.
o salmo da bênção e o salmo da maldição. Esse salmo primeiro é o salmo que fala do estilo de vida abençoado e do estilo de vida amaldiçoado. E quando nós olhamos para ele, nós percebemos uma distinção clara entre o estilo de vida do bem-aventurado e do estilo de vida do desventurado. O salmo primeiro é um contraste nítido, claro, cristalino do homem abençoado, próspero, bem-sucedido, do homem de sucesso de verdade. Não é esses aí que tem iate, tem isso, tem aquilo outro. Você engoliu isso porque a televisão fala isso. Nós abraçamos isso. Todos nós abraçamos porque nos venderam isso, nos enganaram. Há um sistema mentiroso aí que a gente costuma chamar de mundo. Já ouviu falar? Tem 3 mundos na Bíblia, né? O mundo que Deus amou de tal maneira que é tipo nós. O mundo, árvore, vento, o cosmos, beleza? E o mundo que são valores contrários ao Espírito de Deus. Isso que a gente chama de mundo, pregou na gente uma peça terrível, falando assim: abraça isso aí, você vai ser feliz. A Bíblia diz que o homem de sucesso, a mulher de sucesso, o bem-aventurado, o abençoado, o feliz, é esse que a Bíblia descreve. Está bem caracterizado e cujo estilo de vida não se engana. Você leu o Salmo comigo e viu que o primeiro versículo, ele aponta para a vida do homem bem-sucedido como uma característica do que ele não deve fazer. O Salmo começa falando de maneira negativa. Bem-aventurado é o homem que o quê? Não! Existem 3 verbos aí: andar, deter e assentar. E eu acredito no que acreditam alguns estudiosos também, eu pego carona com eles, é claro, né? Que mostra o declínio que os homens bem-aventurados precisam evitar quando o assunto é uma vida bem-sucedida. O Salmo 119, versículo 15 diz que nós devemos dizer aos malfeitores: apartai-vos de nós. A Bíblia não ensina que você não deve ter um amigo que não professa a mesma fé que a sua, de jeito nenhum, não é isso que ela está dizendo. Mas segundo os livros de sabedoria, nós somos instruídos a entender que esta bem-aventurança, ela nos ensina a evitar o caminho dos ímpios, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores, o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. E pense comigo uma coisa: é como se você ouvisse o conselho de uma pessoa que você não deveria ouvir. Aos poucos, você começa a tomar o mesmo caminho que essa pessoa percorre, e sem perceber, você está sentado à sua mesa de forma zombeteira, de maneira hostil àquilo que Deus revelou na sua palavra. Essa é uma maneira sutil do salmista dizer assim: bem-aventurado, feliz e bem-sucedido é o homem que não cai nessa enrascada. Quanta mulher caindo nessa história, quanto homem caindo nessa história, quanto jovem caindo nessa história. E o segredo, o apontamento, o estilo de vida do bem-aventurado está claro aqui na Bíblia. Você não cai na armadilha deles. Você tem discernimento, você tem o Espírito de Deus, você tem a consciência de que sucesso de verdade é quem não ouve o conselho de quem não deve, é quem não toma o caminho de quem não deve, é quem não se assenta para zombar de coisas sagradas. Pelo amor de Deus, eu acho incrível a expressão: ele não anda no conselho dos ímpios. Gente que resolveu não receber seus aconselhamentos. Lembra que nós estamos falando de coisas de fé, gente, e de que ninguém atinge o vício de uma vez só.
Nós não podemos viver de acordo com seus parâmetros. O estilo de vida do verdadeiro sucesso tem a ver com não tomar um caminho que Deus não planejou para você, coisa que muita gente cai. A gente começa a tomar conselho com quem não deveria. Aos poucos, já ouviu que os americanos falam muito? Vigie os seus pensamentos para que eles não se tornem o quê? As suas palavras. Vigie as suas palavras para que elas não se tornem os seus atos. Vigie os seus atos para que eles não se tornem os seus o quê? Hábitos. E vigie os seus hábitos, porque eles vão determinar o seu destino, o seu futuro, a sua jornada, o estilo de vida do bem-aventurado, do homem de sucesso, o que não pensa, não age e não se acostuma com o povo que despreza a lei de Deus. Por favor, em nome de Jesus, preste atenção no que eu vou te falar. Você está em busca desse sucesso? Você quer mesmo ser uma pessoa bem-sucedida? Você entende o que é prosperidade de acordo com o que a Bíblia fala? Ela diz assim: não, você precisa ser guiado por outros parâmetros, suas balizas são outras, os seus ditames, os seus fundamentos, a sua orientação, a sua luz é outra. O Salmo 119 nos ensina que a palavra de Deus é o que para nós? Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós que queremos ser bem-sucedidos de verdade, como eu falei com V maiúsculo, a gente entende que verdadeiro sucesso tem a ver com a comunhão com a palavra de Deus. O versículo 2 fala assim: ah não, esse camarada ele não é moldado pelo caráter mundano, secular, irônico que existe por aí não. A mente dele é cativa das escrituras sagradas. Ele não fica pensando no dia e noite numa maneira de ficar rico ou o estilo de vida que ele tem que assumir. Eu li essa semana uma coisa interessante, o camarada falando que nós amamos pensar naquilo que amamos. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei nós amamos pensar naquilo que amamos. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Você nem lê sua Bíblia, nem lê, quanto mais meditar dia e noite. Bom, não sou eu que estou dizendo, é o que diz o salmista, é o que diz Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se coloque na forma, não vos conformeis, não anda no conselho deles, não para no caminho deles, não assenta na mesma roda, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o quê? Não parece ser verdade com V maiúsculo, porque o que é bom, perfeito e agradável você agarra, você quer, você busca. O problema é que nos enganaram, e o pecado vive nos enganando a respeito do que é bom, perfeito e agradável. A Bíblia fala, o Salmo 19 fala que os preceitos do Senhor são retos, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é reto, da sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, são mais do que desejáveis do que o ouro. Não é possível, não é possível. A gente gasta dinheiro com tudo, mas você não tem uma Bíblia. Depois que ainda começaram a fazer os aplicativos da Bíblia no celular, melhorou um pouquinho, mas você não lê. Assiste todas as séries do mundo. Você fala de uma série infeliz, eu sei qual que é essa, já assisti tudo. Ah, mas eu estava pensando, eu ouvi falar numa série, sei de tudo, quer saber o que? Sabe de tudo que é série, sabe de tudo que é novela, tudo que é fofoca. Rapaz, como que um cristão, pelo amor de Deus... Eu não estou nervoso não, viu gente? É só para te ajudar a caminhar nessa vida. Eu estou desesperado comigo mesmo também. Nós sabemos de tudo, mas a gente não conhece a Bíblia.
O texto fala que o bem-sucedido não é que ele lê a Bíblia, não. Não é ler. Ele tem o quê? Prazer na lei do Senhor. Um dia desse eu aconselhava um adolescente, e o adolescente falava assim: pastor, mas está difícil, assim, encaixar. Adolescente tem um jeito. Está difícil. E o que você está fazendo a respeito? Ele falou assim: pastor, eu não consigo fazer nada, eu só posso orar. Eu falei: glória a Deus, certinho, filho, ora, arrasta sua cara no chão e pede a Deus para te ajudar, pede a Deus para te abençoar, para te esclarecer. Sabe por quê? Isso tem que estar no nosso coração. Eu vejo esse texto em camadas, falando do homem bem sucedido, e pensa comigo aqui. A copa da árvore é o versículo 1, aquilo que você vê imediatamente, é o cara que ele não vai no conselho dos tolos. Eu estou lá em casa numa luta com meus meninos, que eu falei assim: nós vamos ativar aqui em casa agora um detector de bobagens. Eu estou pensando na escola, né? É nos professores que ensina que daqui a pouco você tem mais semelhança com os como é que eles falam? Com os símios, símios que falam? Macaco. Você tem mais semelhança com os macacos do que você imagina. Bom, não vou entrar nos detalhes não, mas eu falei: nós vamos ligar um alerta aqui em casa, um detector de bobagens. Sabe por quê? A palavra de Deus vai nos dar aquilo que precisamos. A gente não vai nesse conselho. E esse texto, ele mostra as camadas. O versículo 1 fala, dá para ver a copa da árvore, né? Esse cara, ele não vai na onda. Depois você vê o tronco que sustenta essa árvore, que é a palavra de Deus. Não existe cristão forte que não ame as Escrituras. Não existe um cristão verdadeiro que não converse com a própria Bíblia. Não há um cristão verdadeiro que não espere ouvir de Deus aquilo que Deus tem para falar com ele. Ou você ainda está nessa onda: não, Deus fala ao meu coração. É lógico que fala ao seu coração. De que maneira? Eu estou andando, vi um cachorro lá, ele latiu e, Deus falando comigo, me dando um alerta, não é para eu passar ali não. Deixa de ser bobo, rapaz. Presta atenção nessa vida. Tanta coisa rica na palavra, Provérbios, Eclesiastes, Salmo, Apocalipse, Mateus, João, é tanta riqueza da palavra de Deus, e você fica aí: não, eu oro, peço a Deus para falar comigo, e na hora que eu sentir alguma coisa ali na espinha, é para eu fazer ou para não fazer. Ainda tem gente que fica nessas coisas, cara. O cara ainda pega um negócio, faz igual o Gideão, pega um pouquinho de algodão aqui, um outro ali, eu vou dormir, o que amanhecer molhado é porque tua vontade pelo amor de Deus, cara e coroa com Deus, o Deus que se revelou nas Escrituras e falou que a palavra de Deus é a coisa mais poderosa que a gente tem para sustentar o tronco dessa árvore, para dar fruto. Não, a copa está lá bonitinha, todo mundo vê, o tronco é a palavra que sustenta. Mas o versículo 3 diz o quê? Ele é como árvore plantada onde? Junto à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará, será bem sucedido, vai ter sucesso. Tudo que ele faz vai ser bem sucedido. É o que a Bíblia está falando. Quanto mais profundas forem as suas raízes, e essas raízes estão falando de raízes que vão em busca de água. Conversando com o Emerson uma vez, que é o meu assessor especial para assuntos da biologia, da agronomia dessa área, ele falou assim: você olha para um campo, você vai ver tudo devastado, tudo seco. É perigoso ver uma árvore lá verdinha no meio. E qual que é o segredo? Aquela ali conseguiu estender raízes mais profundas. Ela conseguiu achar água onde outras não conseguiram. E é assim na vida, né? Você olha para uma pessoa, está todo mundo derrubado, a pessoa está lá firminha. As raízes dela são profundas o suficiente. E quando nós olhamos para isso, a gente vê que Deus nos deu a sua palavra, mas nós precisamos estar ligados a Cristo para viver de fato. O homem de sucesso tem raízes profundas o suficiente para encontrar água e frutificar para a glória de Deus. A Bíblia diz
que aquele que está em Cristo, Jesus conversou isso com uma mulher, né? E falou com a mulher assim: ó, eu posso te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, essa água vai ser o que dentro de você? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Outro dia nós falamos sobre isso, mas lá em João no capítulo 7, no dia que o povo estava festejando lá na festa dos tabernáculos, lembrando da provisão de água, era o topo da festa, era o momento da festa, o povo falando assim: ó, Deus deu água para nós no deserto. Aí Jesus levanta e fala assim: eu sou a água da vida, quem tem sede, vem a mim, e quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, o que vai acontecer? Fluirão rios de água viva. O homem bem sucedido, sabe quem é? De acordo com o que a Bíblia fala, é o camarada, meu irmão, que não anda de acordo com essa mentalidade mentirosa que existe por aí. O casamento dele não é pautado pelo que a propaganda enganosa da televisão faz. Ele não dá papo e ele não anda no caminho, ele não fica dando ouvidinho para quem não deveria, ele não anda nesse caminho. Outra coisa, ele não faz pacto, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombeteiros, de quem ignora aquilo que Deus está querendo fazer. Não, ele não faz isso de jeito nenhum. Pelo contrário, ele ama a palavra de Deus, tem prazer, medita nela dia e noite, e a Bíblia diz que ele dá fruto, as folhas são viçosas, e ele frutifica, sabe por quê? Porque ele também é abençoador. Você quer ser bem sucedido? Quer ser próspero? Você quer viver o sucesso de acordo com o que a Bíblia fala? Ela fala isso. Para de escutar as frequências do outro lado, ame a palavra de Deus e abençoe com os frutos que só ela pode te dar. Como eu falei, é um texto em camadas, é uma copa bonita, um tronco forte para sustentar e raízes profundas que encontram os nutrientes, glorificando a Deus através desse fruto. Lembra o que Jesus falou da videira? Ó, se estando em mim não der fruto, o que acontece? Corta e manda para o fogo, manda para a brasa. O estilo de vida do homem bem sucedido, de verdade, ele é abençoador, não é egoísta, é altruísta. Mas eu quero encerrar minha fala te lembrando que há aqui um contraste. Fala do bem-aventurado, mas também fala do desventurado, o que não é próspero, o que não é bem-sucedido. E a Bíblia diz que, a Bíblia usa a palavra ímpio e perverso, ela mescla, mas a palavra no hebraico é a mesma. Ele usa a mesma palavra para designar, sabe quem? Eu estou usando essa expressão muito aqui, né? O homem que está de mal com Deus. Ele fala do culpado aqui. A expressão ímpio, perverso, tem a ver com culpado. O homem que age com hostilidade para com Deus, sobre ele pesa uma culpa. E a Bíblia diz que os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Calvino fala uma coisa interessante no comentário dele dos Salmos. Ele fala que o salmista podia muito bem falar assim: os ímpios, eles parecem mais uma árvore seca. Mas não, o salmista quis ser tão enfático que ele falou assim: os ímpios não parecem nem uma árvore seca, porque uma árvore seca, meu irmão, se der a chuva certinha, se uma combinação de fatores, ainda pode brotar alguma coisa. Agora os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Preguei sobre isso esses dias. É a prosperidade momentânea, ela não é sólida, é oco, frágil, a ponto de ser soprado, e fica aí ao léu da sorte. Um estilo de vida baseado na aparência enganosa, como de muitas pessoas. Perceba a dispersão, não a coesão, não a consistência. É um estilo de vida baseado na impiedade, não há sucesso nisso.
essa hostilidade para com Deus, uma culpa moral de quem está brigado com Deus. Eu lembro do Salmo 73, lembra do Salmo 73? O salmista falando assim: quando eu olhei para a vida desse povo, eu quase caí. Nunca leu o Salmo 73? É um salmo de um camarada chamado Asaf. Ele fala assim: rapaz, eu parei para reparar a vida desse pessoal. Esse pessoal tem um estilo de vida invejável. Eles não possuem preocupações. Profissionalmente, fisicamente, eles estão bem. O corpo deles é alimentado, suplementado. Sempre tem alguém que faz um serviço pesado para eles. Eu gosto da expressão da Bíblia, a mensagem que diz que eles se vestem com insultos da última moda. É um estilo de vida em que o corpo e a capa andam de forma arrogante. Eles são populares com as palavras. Conhece gente assim? Não. Aquela pessoa que chega, fala, todo mundo se dobra. O povo não está nem aí para o que ele fala. O texto do Salmo 73 diz que o povo bebe a largos sorvos o que ele fala, mesmo que não tenha conteúdo nenhum. O salmista fala: rapaz, esse homem parece que cheira dinheiro, dinheiro chama dinheiro, tem uma vida regalada, sonhos que o dinheiro pode comprar, um estilo de vida bem desenhado por ele, que de acordo com o Salmo 1, é como o quê? A palha que o vento dispersa. Vale de nada, não adianta. Pior do que isso, tem uma expressão que diz que os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, eles não prevalecerão. Sabe o que o termo quer dizer? Eles não vão ficar de pé. Eles não vão vencer. Eles não vão triunfar. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Você tem um amigo, um conhecido. Você conhece alguém cuja aparência, cujo estilo de vida chega a te constranger. De tão menor que você fica, de tão pequeno que você fica. Cristão, calma. O bem-aventurado, ele sabe o seu lugar. Ele está plantado junto à corrente de águas. E na hora que o sopro de Deus vier, nenhuma palha vai resistir. Eles não vão prevalecer, não vão triunfar. E o texto, no final, encerra dizendo: porém, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio, o que vai acontecer? Sabe qual que é o maior problema da humanidade? E eu encerro. E eu estou falando de sucesso esse tempo todo aqui. Não é o fato de você conhecer a Deus. Se eu usar aqui Deus como um conceito meramente, todo mundo aqui nesse salão vai dizer que o conhece. Pior, Jesus em Mateus no capítulo 7 diz que no último dia, no dia fatídico, chato falar esse trem, mas tem que falar, né? Uma hora vai chegar. No último dia, muito camarada vai falar assim: Senhor, Senhor, foi em teu nome que eu expulsei um demônio uma vez. Falei: sai demônio, ele saiu. Não sabia nem se era demônio e tal, mandou sair, saiu. Às vezes era só um surto psicótico de alguém e tal, mas tudo bem. Eu falei em outras línguas, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. E Jesus falou assim: e eu vou dizer: apartai-vos de mim o quê? Vós que praticais a iniquidade, por quê? Eu não te conheço. A gente ignora o que o Salmo 1 fala. Ele está te chamando para ser bem sucedido. Amém? Ele está te chamando para ser próspero de verdade. E prosperidade de verdade, sabe o que é? É quem não anda na pilha do mundo. Prosperidade de verdade é quem tem o tronco firme na palavra de Deus. Prosperidade de verdade é quem tem raízes profundas, está cuidando das raízes, está atrás de água, está sedento e vai atrás de água. Ele não para, ele está atrás de água. Esse é o próspero. Agora, esse estilinho de vida aí, a Bíblia diz que no último dia essa galera vai falar assim: tá certo, senhor, eu fui esse camarada e tudo, mas eu te conheço. E Jesus vai falar assim:
problema não é você me conhecer. O problema é eu não te conhecer. O caminho dos ímpios perecerá. A Bíblia aponta o caminho para quem quer viver essa bem-aventurança. Não é deixar de andar com algumas pessoas, não é começar a ler a Bíblia e não é praticar boas obras. Você pode correr esse risco, tá? Cuidado. De repente você vai levantar dessa cadeira daqui a pouco e vai falar assim: a partir de agora eu não ouço mais, não tenho mais amizade que não seja cristã. A partir de agora eu vou ler minha Bíblia e a partir de agora eu vou fazer boas obras. Cuidado, cuidado. Nesse caso você vai adotar um outro estilo de vida, e um estilo de vida perigoso, religioso, mas não cristão. Sabe qual que é o fiel da balança nessa história? Sabe qual que é o diferencial desses dois estilos de vida? É aquele que está plantado junto às águas. A separação do bem-aventurado para o desventurado é quem está ligado às águas, que tem raízes profundas suficientes para se encontrar com a fonte. E a fonte, meu irmão, se chama Jesus Cristo de Nazaré.